Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estou aqui para falar um pouquinho sobre heresias contemporâneas e hoje nós vamos entender um pouquinho disso e argumentar a respeito e por que esse tipo de coisa, entender por que esse tipo de coisa tem que ser excluída de dentro da igreja e por que nós não devemos aceitar tais pensamentos dentro do meio cristão. Espero que vocês gostem do vídeo. Bora pro vídeo! Fala, caríssimos irmãos e irmãs. Estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre heresias contemporâneas e arcaicas que crescem a cada dia mais dentro dos templos. Temos que ter em mente que heresias são condenadas biblicamente pelo Senhor Jesus. Isso se comprova em Mateus capítulo 5, verso 19. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, o menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado de grande no reino dos céus. Paulo destaca a importância de avaliar os escritos e os ensinamentos pregados para entender se eles são verídicos ou não. Isso se comprova lá em Atos, no capítulo 7, 17, no verso 11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. E para começar a falar um pouquinho sobre as heresias contemporâneas e arcaicas que têm acontecido no nosso meio, eu quero falar da primeira heresia. Jesus é Miguel. E para entendermos melhor essa heresia, eu vou mostrar para vocês um vídeo em que o doutor e arqueólogo Rodrigo Silva, ao qual eu tenho muito respeito, profere algumas palavras que tratam a respeito dessa heresia. Jesus apareceu várias vezes no Antigo Testamento já como um anjo. Mesmo no céu, ele era Miguel, o arcanjo. Mesmo no céu, ele era Miguel, o arcanjo. Ele era Miguel. Por isso, irmãos, que Lúcifer, na briga dele, ele não cobiçou a posição do pai. Lúcifer cobiçou a posição de quem? Do filho. Porque Lúcifer não entendia. Peraí, o pai, tudo bem, o pai é o pai, mas esse aqui é um como eu. E o pai, tudo bem, o pai é o pai, mas esse aqui é um como eu. E o pai, tudo bem, o pai é o pai, mas esse aqui é um como eu. Por que eu tenho que adorá-lo? Por que ele é chamado para criar e eu não? Até que o pai senta o filho no trono e explica para todos: olha, embora em forma angélica, esse aí não é um anjo qualquer. Este aí é Deus já em forma angélica. Esse aí não é um anjo qualquer. Esse aí não é um anjo qualquer. Este aí é Deus já em forma angélica. Essa é uma heresia comumente aceita pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu, ao contrário das outras pessoas, não simplesmente tento comprovar a minha tese, ou o meu lado da moeda, mas também tento entender por que as pessoas creem nisso. Essa crença herética foi pregada por Ellen White após os contatos com os textos de John Wesley e João Calvino. Ela pregava que Miguel protegia Israel e assim também Cristo protegia a igreja. E subentendeu-se que eles seriam a mesma pessoa. Porém, os argumentos para assimilar ou afirmar essa tese são incongruentes com a palavra num todo, levando em conta que isso nega a divindade de Jesus e o compara com os demais anjos, além de negar a igualdade de Jesus ao Pai na hierarquia celestial. A gente pode refutar essa heresia utilizando Hebreus capítulo 1, que é uma referência muito boa, levando em conta que Hebreus capítulo 1 fala justamente sobre as questões que envolvem Jesus Cristo e os seus anjos. Podemos usar até mesmo João 1, que revela que Jesus Cristo era o próprio Deus, e Gênesis 1, que afirma a identidade e faz referência à identidade no primeiro versículo. A segunda heresia sobre a qual eu quero falar hoje é sobre a homossexualidade ser aceita por Deus. E eu estou aqui para dizer que ela não é aceita, mas nós temos que entender o porquê. Primeiro eu preciso mostrar um vídeo para vocês e depois eu vou argumentar a respeito disso. Pastor, pode ser gay cristão e ir para o céu? Claro, a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Você é bem-vindo no reino, você é bem-vindo na igreja habitar. Então venha estar com a gente. Esse vídeo tem duas camadas.
Ele carrega consigo duas afirmativas que se misturam e se tornam incongruentes, tanto na pergunta quanto na resposta. Respondendo à primeira pergunta e refutando a banalização da homossexualidade logo de início, Deus condena todo tipo de prática imoral. E a homossexualidade é uma prática imoral que vai contra a natureza de Deus, que definiu um casal como um homem e uma mulher. Isso se destaca e fica bem claro lá em Gênesis, no capítulo 1, no verso 27, que diz o seguinte: E criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. O homem e mulher os criou. Ainda em Gênesis, ocorre um relato muito famoso envolvendo duas cidades chamadas Sodoma e Gomorra. Os principais pecados praticados pelos moradores dessa cidade envolviam a imoralidade sexual. Ao descerem anjos em Sodoma e se hospedarem na casa de Ló, os moradores de Sodoma rogam a Ló que entregassem os anjos para que eles mantivessem relações sexuais com os mesmos. Ló oferece suas lindas filhas, mas esses homens insistem em tomarem para si anjos. E como consequência destes pecados, Deus destrói a cidade e elimina o povo. Através dessas e outras passagens, subentende-se que Deus abomina o pecado, e quem quer se aproximar dele e não ser eliminado no dia do juízo, deve abandonar tais práticas. Da mesma forma, o amor e a bondade do Criador estão dispostos para quem quer viver com ele e se entregar verdadeiramente ao Criador. A terceira crença herética que eu quero derrubar de uma vez por todas aqui hoje é a crença da teologia da prosperidade. E não tem jeito melhor de ajudar vocês a interpretarem o que eu quero dizer com isso do que mostrando este vídeo em específico. Prestem atenção. Quem tem cara de pobre é filho do cão. Não tenha medo de ser parecido com aquilo que Deus te tornou. Crente tem cara de rico. A Bíblia diz que bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Efésios 1, né? Que nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais em Cristo. Então Deus não abençoa os negócios que eu faço, Deus me abençoa para tudo que eu fizer vai ser abençoado. Deus não abençoa a tua empresa, Deus te abençoa de uma vez por todas para tudo que você colocar a planta do seu pé prosperar. Então agora eu não posso me intimidar a não ser parecido com aquilo que Deus me tornou. Paulo vai dizer, já não vivo eu mais, Cristo vive em mim. Então, e eu não estou falando de estética, eu estou falando de uma natureza recriada. A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Não tem crente feio. Eu sou a cara do meu pai. Ó, quem vocês diga, eu sou a cara do meu pai. Diga, eu tenho a cara da riqueza. Diga, eu tenho a cara... Já chega. Não dá. Não vou terminar de ver esse vídeo porque eu já estou agoniado de ver isso daqui. Vamos partir direto para a argumentação logo. Primeira coisa, que vergonha. Que vergonha. Vou argumentar com a seguinte interpretação. Quem é pobre, humilde ou feio, talvez, é filho de Satanás. Foi isso que eu interpretei, e se eu estiver errado, irmão, me perdoe, mas foi isso que eu interpretei do que você disse. Quando ele faz tal afirmativa, ele exclui e afirma que quem não tiver grandes riquezas não tem parte com Deus. Isso soa irônico quando nós observamos a história de Jesus Cristo, que vivia uma vida super simples e, como a própria palavra de Deus deixa claro lá no livro de Mateus, no capítulo 53, o verso 2, diz assim: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza e nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Também temos o maior profeta de todos, João Batista. A palavra de Deus diz que João era cheio do Espírito Santo e tinha uma vida simples e sem nenhuma regalia. É possível afirmar isso lendo Mateus, no capítulo 3, no verso 4, que diz assim: e este João tinha suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. Com essas e várias outras referências, é possível afirmar que sim,
Deus é capaz de habitar na simplicidade. E por conseguinte, seja justamente a simplicidade e a capacidade de reconhecer de onde Deus nos tirou que nos torna capazes de sermos chamados filhos de Deus. Lembre-se, Deus tem um plano para cada um de nós e todos nós queremos ser prósperos ou coisa do tipo. Mas se Deus definir um plano diferente do que você espera e te selecionar para ter uma vida mais simples, viva essa vida, desde que essa vida seja vivida com Deus. E eu tenho certeza, você fez a escolha certa. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você tem um argumento melhor do que o meu para poder rebater qualquer uma dessas heresias, eu quero ouvir de você o que você pensa a respeito disso. Deixe nos comentários, que eu vou ler cada um deles. Se você assistiu até aqui, peço a você que deixe seu like, se inscreva no canal para que eu venha trazer mais conteúdos como esse. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.